Isso é muito mimimi. Isso é coisa de gente frescurenta. Se você, assim como eu, também achava que a ansiedade era só drama, vem cá que eu vou te contar o que eu vivi. A minha história tem um início clichê, assim como de muitas pessoas. Eu tentei, até conseguir. Larguei o meu emprego, tentei de novo, quebrei a cara, inclusive cheguei até a quebrar meu tornozelo, uma época que eu passei o meu pior momento. E hoje eu vou resumir para você parte dessa história. Depois de várias tentativas e recomeços, eu cheguei a alugar uma sala de estudos, assim como muitos concurseiros fazem por aí. Nesse local eu conheci várias pessoas. Pessoas de diversas situações, pessoas bancadas pelo pai, bancadas por algum familiar ou até mesmo pelo cônjuge. Quando eu me deparei com essas pessoas e a gente começava ali a entrar nas rodas de conversa durante os intervalos, eu percebi que boa parte delas tinham um problema muito comum, algum sintoma de ansiedade. E quando a gente fazia ali o nosso intervalo, aquela pausa para o café que todo concurseiro faz, muitos deles ali compartilhavam as suas histórias. E eu ouvi uma por uma e o que eu fiz foi um pré-julgamento que mais tarde eu descobriria que seria totalmente errado. Antes de estudar para concurso, eu vim de uma empresa cuja cultura era muito árdua, muita cobrança. Lá a gente era testado o tempo todo. E a carreira que eu escolhi, que era o ramo da engenharia, era algo muito competitivo. A pessoa tinha que gerar resultados, tinha que justificar o seu salário. Era aquela competição comum que talvez você conheça. Aquela de que se você é um bom advogado, você tem que ter um bom carro, tem que ter um bom terno. Afinal de contas, você é engenheiro, você é advogado, você é arquiteto. E essa cultura de cobrança havia dentro dessa empresa. Você tinha que se destacar, gerar resultados, mostrar que era o melhor. Para vocês terem ideia, meu antigo coordenador chegou a tirar até mesmo a própria vida. Então eu vim dessa cultura, eu vivi isso na pele. E quando eu cheguei nessa sala de estudos que eu havia alugado, que me deparei com essas pessoas com crises de ansiedade, eu cheguei a duvidar delas e achei que elas estavam de frescura, de mimimi. E eu não me via nunca passando por aquela situação, porque eu vim de uma empresa cuja cultura era muito ferrenha, muito árdua. Então aquilo para mim era muita novidade, porque eu não sentia ansiedade num trabalho que era tão difícil. Então provavelmente eu julgava que eu não ia sentir ansiedade estudando para concurso. Foi aí que eu cometi o meu erro. Ao iniciar a minha trajetória de estudos, eu passei por diversas situações que talvez até mesmo você está passando. Problemas de saúde, falta de dinheiro, não via nenhum resultado. Enquanto a vida de todo mundo acontecia, a minha estava paralisada. Depois que eu saí mais uma vez de outra empresa do ramo que eu havia escolhido, que era a engenharia, eu iniciei novamente os meus estudos. E dessa vez eu estava determinado a continuar até passar. Então para mim foi fácil manter uma carga horária alta, já que eu vinha de uma cultura de uma empresa que me cobrava bastante. Só que aí, meu amigo, foi passando um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, e eu fui vendo que estudar é muito mais difícil do que parece. É mais fácil você ir para o seu trabalho e conseguir concluir ali o seu mês e no final do mês receber o seu salário do que passar um mês estudando e no final do mês ganhar mais um mês de estudo. Ao final de cada mês eu sabia que tinha que estudar no próximo. E ao longo dos estudos a vida acontece. Ela não paralisa esperando você alcançar o que tanto almeja. E a minha aconteceu. Durante meus estudos eu cheguei a quebrar meu tornozelo, algo que me deixou muito abalado. Nessa época eu estava estudando com bastante afinco. E depois, quando eu me vi com o tornozelo quebrado e sem plano de saúde, eu me vi numa situação sem saída, na qual eu tive que me mover muito rápido para conseguir logo fazer uma cirurgia. Então meu foco mudou completamente. Em um dia eu estava estudando, no outro estava correndo atrás da minha cirurgia. E essa situação me gerou uns 8 meses de atraso, porque eu não consegui estudar, não consegui mais manter o foco. A única coisa que me preocupava era a minha recuperação. Então eu ficava o dia todo em casa, triste e sem conseguir estudar. Eu acredito que naquele período ali eu fiquei bastante depressivo. Foi aí que após a minha recuperação eu voltei a trabalhar mais uma vez, ou seja, me distanciei dos estudos completamente. Mas eu nunca parei de pensar em estudar. Enquanto eu estava trabalhando de novo no meu ramo, aquilo martelava na minha mente. E eu tentei mais uma vez. Dessa vez eu falei, não importa o que aconteça, eu vou até o final. E fui, prossegui nos meus estudos. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E o medo de fracassar estava presente constantemente em minha vida. Foi aí que uma situação terrível aconteceu. Uma colega minha da sala de estudos havia sido assassinada. E assim, eu não conhecia muito ela.
Mas na hora dos intervalos, eu me lembro dela conversando com a gente, ali na roda de conversa de concurseiros, tomando aquele café. Eu cheguei a trocar até, inclusive, algumas ideias com ela, e eu me lembro muito bem da história dela. Mãe de família, tinha um filho pequeno, trabalhava, e o pouco momento que ela tinha, que ela poderia passar com o filho dela, ela ia para a sala de estudos, plantar o seu amanhã. E ela, inclusive, chegou a passar, só que, infelizmente, ela teve a sua vida ceifada. Eu não sei se você já ouviu falar daquele caso do Marinésio, de Brasília DF. A minha colega de estudos se chamava Letícia. Isso me abalou muito. Eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Um mundo onde talvez quem plante não chegue a colher. E isso abalou muito a minha fé durante os estudos. Eu comecei, inclusive, a duvidar de Deus. Porque o caso dela foi de uma pessoa que plantou e na hora de colher teve sua vida ceifada. Então eu comecei a desacreditar até de mim mesmo. Eu pensei, do que adianta eu ficar aqui, talvez estudando por vários anos e no final disso tudo acontecer algo como aconteceu com ela. Assim como ela, eu estava plantando para tentar colher amanhã. Um amanhã que talvez nunca chegaria. Então eu comecei a beber bastante nessa época. E era nesse momento que a maioria das crises de ansiedade acontecia. Eu me lembro de vezes que eu cheguei a chorar, soluçar, falando que doía demais estudar, que talvez isso não compensaria e que talvez eu nem chegaria a colher o fruto que plantei. Então nessa época eu tive as minhas primeiras crises. Chegava a me faltar o ar. Inclusive cheguei a pensar que estava infartando. Gastei com inúmeros exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, nada era detectado. Aí um belo dia, em uma consulta médica, o médico me falou que eu estava com ansiedade. Aí aos poucos foi caindo a ficha. E ainda por cima, eu não tinha passado em nenhum concurso. Nessa época eu não tinha moral para falar com ninguém. Eu me senti um completo fracassado, sem trabalho, bebia bastante e com ansiedade. Eu cheguei inclusive a pensar que a minha vida se resumiria àquilo, que eu nunca ia passar, e eu comecei a ter pesadelos. Pesadelos voltando para minha empresa, na qual eu havia trabalhado lá atrás. Toda semana eu tinha pesadelo de que estava voltando lá para pedir emprego de novo. Mas eu havia colocado na minha cabeça que eu não iria desistir dessa vez. Ou é tudo ou nada. Eu literalmente liguei aquela chave do dane-se e falei para mim mesmo, eu não vou olhar para trás. Eu vou continuar. Eu não vou abrir mão do que eu me propus a fazer. Eu confesso que ainda assim estava muito difícil suportar aquela rotina. Já haviam se passado vários anos. A vida de todo mundo estava acontecendo e a minha paralisada. Aí um belo dia, para esse concurso no qual estou hoje, eu fiz um simulado. Nesse simulado, eu tirei uma nota que me possibilitava passar. E eu falei para mim mesmo, ou eu passo nesse concurso dessa vez, ou eu não passo mais em nenhum. Porque eu tirei uma nota pela primeira vez na minha vida num simulado que me possibilitava estar entre os primeiros 100. E foi o que aconteceu. Depois que eu fiz a prova, que eu cadastrei o meu nome no De Olho na Vaga, eu fiquei na posição 50. E terminei esse concurso na posição 96. Ou seja, eu fiquei entre os 100 primeiros. E eu falo pra você aquele velho clichê, não desiste. Você pode estar passando por um problema de saúde, assim como eu, que quebrei meu tornozelo, ver pessoas próximas a você desistindo. Eu também vi isso. Vi pessoas que estudavam o dia todo, muito mais do que eu, desistirem. E isso também me abalava. Você também vai ver pessoas passando e você não. Eu vi colegas meus passando para carreira de tribunais, PRF, PF, e eu ali, naquela mesma velha rotina. Você também nessa jornada pode inclusive ver pessoas que iniciaram seus estudos e morreram ao longo do caminho. Isso infelizmente é uma realidade. E eu vivi isso. Eu vi em vários TAFs muitos concurseiros morrerem. Toda hora sai uma notícia de que alguém havia morrido no TAF. Inclusive, no TAF do concurso que eu estou hoje, morreram 2. Então você pode se deparar com diversas situações diferentes. E eu sou prova viva. Eu digo para você, não desiste. Hoje eu passei nesse concurso da PPMG, mas já estou aprovado no concurso da PPGO. E hoje eu te falo, é muito mais fácil para mim continuar os meus estudos. Eu me livrei daquele fardo, daquela cobrança que eu tinha a todo momento, porque eu não tinha opções. Eu havia engavetado meu diploma. Ou era passar ou passar, mas só não passa quem desiste. O sistema te espera e você vai chegar lá. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal.